Paraíba Tem, o programa que fala bem do nosso estado. Estamos começando o programa Paraíba Tem, que é uma iniciativa da FIEP e tem o apoio do SESI e do SENAI. No programa de hoje nós vamos falar sobre a indústria da panificação e confeitaria e o nosso convidado que está aqui ao meu lado é Marcos Rogério Souza, ele é empresário do segmento e também diretor do Sindipan Campina Grande. Marcos Rogério, seja muito bem-vindo ao programa Paraíba Tem. Obrigado, Celi. É um prazer muito grande estarmos aqui hoje, podendo falar um pouquinho do setor de panificação e de tudo aquilo que diz respeito a esse setor. Pois é, Marcos Rogério, para iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria que você contasse um pouco da sua história em particular, como é que você entrou para esse segmento de panificação, há quanto tempo? Bem, a minha história na panificação começou há 22 anos atrás. Há 22 anos atrás, eu iniciei aqui em Campina Grande e foi quando, no momento que eu me mudei de Goiás, aqui para Campina Grande, e eu sempre vinha aqui para a cidade passar as férias. Você tem família aqui? Tenho. Meu pai é paraibano, do Cariri paraibano, lá do Congo, e enquanto criança e adolescente eu sempre vinha passar as férias aqui em Campina Grande. Sempre supri uma vontade muito grande de vir aqui para morar no Nordeste e morar especificamente em Campina. E como alguns panificadores, alguns parentes são panificadores, tenho 2 tios que são da área de panificação, então desde cedo eu sempre alimentava essa vontade de um dia montar uma panificadora. E há 22 anos atrás surgiu a oportunidade, eu vim aqui para a cidade, na ocasião recebi um apoio imenso em relação a esses 2 tios que nos deram todo o apoio e eu, juntamente com meu pai, montamos a panificadora Superpão. Na ocasião, nós montamos no Alto Branco, no ponto de 100 réis, e a Superpão continuou ainda com essa nomenclatura até 1998, onde nós tivemos que mudar a nomenclatura por uma questão de registro de marca, mas a panificadora há 22 anos funciona no mesmo lugar e hoje com o nome de 31 Delicatessen. Pois é, e aí você falando do seu empreendimento, né? Quais são os principais serviços que vocês oferecem lá na panificadora? Quantos empregos, Marcos Rogério, vocês conseguem gerar direto e indiretamente? Fala um pouquinho da empresa. Bem, hoje nós, em momentos como hoje, momentos de desafio que o setor passa, nós, há 2 anos atrás, nós diminuímos um pouco o nosso número de colaboradores. O inevitável isso. O inevitável. Mas hoje nós contamos com 15 colaboradores diretos, esses 15 colaboradores na parte de produção, atendimento e delivery, e indiretos nós temos aí aproximadamente 30 colaboradores. E a panificadora, o que ela oferece hoje para os seus clientes, além dos produtos tradicionais, os pães, bolos, salgados e tudo mais, o que a gente vem buscando oferecer de diferencial é uma variedade em relação a produtos que não são derivados do trigo. Então, hoje, o que a gente tem tentado ter mais atenção é em levar para o consumidor aquele produto que ele tem uma certa dificuldade em encontrar. Por exemplo, pessoas que têm intolerância a glúten, a gente vem desenvolvendo uma linha de produtos que não tem glúten. Da mesma forma, pessoas que têm diabetes ou que são hipertensos, hoje o que a panificadora está voltada e está focada em fazer é oferecer uma linha diferencial para esses produtos e tentar fazer com que esses consumidores, que hoje é uma quantia bem significativa, eles passem a utilizar os serviços da panificadora sem ter aquela questão restritiva de padaria só vende produtos que tem glúten, que engorda e tudo mais. O que a gente está tentando buscar é justamente isso, mostrar, desmistificar isso, mostrar que a panificadora, além dos pães, bolos e
tortas, ela oferece para os seus consumidores produtos saudáveis e produtos que muitas vezes ele não vai encontrar em outras padarias, em outros estabelecimentos do mesmo segmento. Marcos Rogério, você já há mais de 2 décadas, né, no segmento de panificação, eu acredito que deve ter acompanhado muitas das mudanças que esse setor tem passado nos últimos anos. Na sua opinião e dentro dessa sua experiência, quais foram essas principais mudanças, tanto em relação a máquinas, equipamentos, serviços e até mesmo na área de gestão? Acredito que também os panificadores tiveram que se adequar a novas realidades, né? Exato. Veja bem, Sueli, em relação à questão de equipamentos, houve uma mudança bastante significativa. Há 22 anos atrás, quando eu comecei, a panificadora, ela utilizava, o nosso forno era um forno a lenha. Então, era um forno que demandava um trabalho muito significativo, era muito trabalho para você manter o forno constantemente aquecido, e você não tinha como fazer a variação de temperatura de forno em um espaço de tempo curto. Então, isso demandava, além de gasto, além de ter uma pessoa praticamente para tomar conta da questão do forno, nós tínhamos também um inconveniente em relação à vizinhança, que, querendo ou não, os fornos a lenha, eles trazem um inconveniente muito grande, que é a fuligem, para a vizinhança. E principalmente, ou seja, os seus clientes diretos, aqueles que mais estão sujeitos a utilizar os seus serviços, você acabava desagradando eles com esse incômodo da fumaça, da fuligem e tudo mais. Então, depois de 5 anos com a panificadora trabalhando com o forno a lenha, nós fizemos a mudança do forno, substituímos o forno a lenha para o forno elétrico. Isso foi um avanço muito significativo, porque nós reduzimos o espaço de armazenagem dessa lenha que nós recebíamos quando estávamos com o forno a lenha, nós recebíamos um caminhão de lenha. Então, para você colocar esse caminhão de lenha todo dentro do estabelecimento, armazenar aquilo, a questão de insetos... A logística era mais complexa, né? A logística era muito complexa, então nós maximizamos o máximo em relação a isso, a utilização desse forno. Então, foi um ganho em relação a espaço e em relação ao trabalho. Hoje, com um forno elétrico, você, com a utilização de um timer, você programa ele para que ele acione, vamos dizer aí, 5 horas da manhã, e com 20 minutos você tem esse forno na temperatura exata para você poder utilizar o pão, para poder utilizar, colocar os pães no forno, né? Então, isso melhorou muito. Outro tipo de equipamento também foram as câmeras de fermentação. Antigamente utilizava-se muito o funcionário durante o turno noturno, para que o pão que fosse assado de manhã, geralmente esse pão ele era produzido à noite, na madrugada. E hoje em dia não, com novas técnicas, novos insumos, com câmeras de fermentação, a gente tem como produzir esse pão na parte da tarde, o funcionário ir embora às 17 horas, e esse pão só ser assado às 5 horas da manhã no dia seguinte. Então, isso facilitou bastante, reduziu muito a utilização do funcionário no turno da noite, e isso também melhorou muito. Fora esse aspecto da questão de equipamentos, nós tivemos uma evolução também nos insumos que utilizam uma fermentação mais lenta, utilizando um índice menor de química nos pães. Hoje também nós viemos trabalhando com produtos de fermentação natural, utilizando como base de fermentação o iogurte, a cana-de-açúcar através da garapa, do caldo de cana-de-açúcar. Então, tudo isso veio fazer com que essas novas tecnologias melhorassem e fizesse com que o setor passasse a ser mais produtivo. Ok, Marcos Rogério, a gente vai ao nosso primeiro intervalo agora, mas você que está em casa não saia daí, a gente continua essa conversa no próximo bloco, hoje conversando aqui sobre a indústria da panificação e confeitaria. A gente volta já já. CNI nota à imprensa. O Brasil, mais uma vez, encontra-se mergulhado num cenário de temores e incertezas. Neste momento preocupante da história brasileira,
Seria compreensível entregar-se ao desalento, mas não podemos desanimar nem sucumbir ao derrotismo. Parar de lutar por um Brasil melhor significaria aceitar passivamente o fracasso e desistir do nosso futuro. Não podemos deixar o país retroceder. Precisamos continuar trabalhando para reverter esse panorama negativo e buscar as soluções para superar essa gravíssima crise. A turbulência política não pode anular os avanços conquistados nos últimos meses, nem frear o andamento das reformas estruturais. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, e as federações das indústrias dos estados entendem que somente com a continuidade das reformas, o Brasil sairá da recessão e voltará a crescer. As reformas trabalhista, previdenciária e tributária são essenciais para recolocar a nação no rumo certo e gerar postos de trabalho e renda para os 14 milhões de brasileiros que sofrem o flagelo do desemprego. A indústria confia que as instituições e a sociedade encontrarão as soluções para superar essas novas adversidades. O país precisa enfrentar a atual crise política com serenidade e espírito público. Mais do que nunca, devemos manter a confiança e o otimismo para construir juntos o país que sonhamos para nossos filhos. O Brasil já venceu outras crises sérias. Vamos superar mais esse momento desafiador. Temos que continuar avançando. A hora é de perseverar. Concentre seu tempo em desenvolver estratégias para sua empresa, enquanto o NAC facilita o acesso ao crédito. A FIEP, em parceria com a CNI, está desenvolvendo o NAC Paraíba, Núcleo de Acesso ao Crédito, que tem o objetivo de apoiar as empresas na obtenção de melhores condições de financiamentos e pagamentos, através de importantes parcerias com instituições financeiras. Os núcleos funcionam em João Pessoa e Campina Grande, com atendimento em todo o estado. Informações: Estamos de volta com o programa Paraíba Tem, hoje conversando aqui sobre a indústria de panificação e confeitaria. Ao meu lado está o Marcos Rogério de Souza, que é empresário deste segmento e também diretor do Sindicato da Indústria de Panificação de Campina Grande. Marcos Rogério, a gente falando ainda sobre esse novo formato, apresentado atualmente pelas panificadoras. Este perfil, ele realmente aqueceu as vendas nos últimos anos? Ou seja, na sua opinião, se aqueceu as vendas, aquele empresário que não adotar esse novo conceito, ele corre o risco de perder mercado e perder público também? Bem, eu creio, dentro do meu ver, houve uma mudança bastante significativa, que alguns anos atrás, as panificadoras queriam competir e buscar. Elas viam como o maior competidor, com a maior concorrência, os supermercados. E o que acontece? Hoje, essa visão ela passa a diferir. Hoje, a panificadora ela está mais voltada a ser um concorrente de um restaurante, de uma pizzaria, do que propriamente com os supermercados. Ou seja, hoje as panificadoras, todas elas, a grande maioria delas, passam a oferecer sopas, oferecer refeições e oferecer para os seus clientes algo além do pão, certo? Então, isso fez com que o próprio consumidor reconhecesse e começasse a utilizar esses serviços. Então, eu creio que as panificadoras, os estabelecimentos que ainda não se ativeram a isso, a atenção a esse aspecto, com certeza eles estão perdendo oportunidades de negócio. E hoje em dia o cliente ele quer muito a praticidade. Ele vai para a panificadora para comprar o pãozinho, mas se de repente ele já tem a sopa lá pronta, a tapioca pronta, o cuscuz pronto, ele vai fazer a opção em adquirir esses produtos prontos na panificadora. E mesmo porque hoje a panificadora, até mesmo por questão da instalação, das instalações dela, da capacidade instalada dela, ela tem condições de chegar ao consumidor oferecendo para ele produtos de qualidade tão boa ou superior aos que esse consumidor tem acesso aos restaurantes.
Então, isso faz com que o público da panificadora venha a aumentar e ela venha a oferecer esses produtos que antigamente não eram oferecidos. Eu acredito que esse novo conceito, né, entre as panificadoras deve exigir também mão de obra qualificada. Nesse segmento de panificação, trabalhadores qualificados para acompanhar essas inovações todas, é difícil de encontrar? Veja bem, hoje está sendo bastante complicado, principalmente no aspecto de produção. O setor de produção é um aspecto que demanda uma mão de obra mais especializada e nem todo estabelecimento tem condições de oferecer àquele trabalhador cursos, treinamentos, e é um funcionário, o setor de confeitaria é um setor que demanda um funcionário mais caro para a empresa. Mais habilidoso. Mais habilidoso. Então, nesse aspecto, a parte de atendimento não, mas a parte de produção é algo que as panificadoras têm que ter um cuidado maior. Apesar de nós contarmos também com o apoio das escolas de panificação, da escola de panificação que o Senai trabalha, que oferece aos cursos, aos panificadores sindicalizados e associados. Isso vem nos ajudar bastante. Ô Rogério, os trabalhadores veteranos, né, aqueles mais antigos dentro do segmento, eles também conseguiram assimilar de uma forma tranquila essas modificações todas no segmento de panificação? Veja bem, existe uma certa resistência, principalmente em relação àqueles funcionários mais antigos, aqueles funcionários que já têm um certo tempo de casa e que a vida inteira já trabalhavam de uma determinada forma. Quando você apresenta algo de novo, a gente sente que tem uma certa resistência, mas nada como a aferição do resultado para mostrar para ele que ele tem como melhorar e ele tem como fazer um produto melhor, com a produtividade maior, ganhando também em relação a conhecimento. Ô Rogério, e diante dos encontros que você, não só enquanto empresário, mas também como membro da diretoria do sindicato, né, da indústria de panificação de Campina Grande, diante dos encontros que vocês realizam com os colegas empresários do segmento, qual é o grande desafio, na opinião de vocês, para esse ano de 2017? Bem, no meu ver, o grande desafio do setor de panificação é a questão da profissionalização de todos os seus processos. Hoje, como foi dito, em momentos de crise, em momentos de desafios, aqueles estabelecimentos que não tiverem atentos aos seus números, à sua produtividade, ao número de desperdício que ela vem tendo, essa empresa, com certeza, ela vai estar fadada a dificuldades financeiras. Então, eu creio que o grande desafio é manter os controles sendo checados constantemente, profissionalização dos próprios funcionários, fazer com que os nossos funcionários, que nossos colaboradores tenham a melhor eficiência, tenham a melhor boa vontade no atendimento, em oferecer para o cliente o que tem de melhor, o que a empresa tem de melhor para oferecer. E também é um desafio a introdução de novos produtos. As panificadoras que só focam na questão do pãozinho, com certeza essas também vão passar por dificuldade. Então, nós precisamos sim qualificar nosso pessoal e principalmente introduzir novos produtos, oferecendo eles para os nossos clientes. Ok. Bem, nós vamos a mais um intervalo, mas não saia daí. A gente volta daqui a pouquinho, hoje conversando aqui sobre a indústria de panificação e confeitaria. Até já. CNI nota à imprensa. O Brasil, mais uma vez, encontra-se mergulhado num cenário de temores e incertezas. Neste momento preocupante da história brasileira, seria compreensível entregar-se ao desalento, mas não podemos desanimar nem sucumbir ao derrotismo. Parar de lutar por um Brasil melhor significaria aceitar passivamente o fracasso e desistir do nosso futuro. Não podemos deixar o país retroceder. Precisamos continuar trabalhando para reverter esse panorama negativo e buscar as soluções para superar essa gravíssima crise.
A turbulência política não pode anular os avanços conquistados nos últimos meses, nem frear o andamento das reformas estruturais. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, e as federações das indústrias dos estados entendem que somente com a continuidade das reformas, o Brasil sairá da recessão e voltará a crescer. As reformas trabalhista, previdenciária e tributária são essenciais para recolocar a nação no rumo certo e gerar postos de trabalho e renda para os 14 milhões de brasileiros que sofrem o flagelo do desemprego. A indústria confia que as instituições e a sociedade encontrarão as soluções para superar essas novas adversidades. O país precisa enfrentar a atual crise política com serenidade e espírito público. Mais do que nunca, devemos manter a confiança e o otimismo para construir juntos o país que sonhamos para nossos filhos. O Brasil já venceu outras crises sérias. Vamos superar mais esse momento desafiador. Temos que continuar avançando. A hora é de perseverar. Estamos de volta com o programa Paraíba Tem, lembrando que hoje a gente está conversando sobre a indústria de panificação e confeitaria. Além de empresário, Rogério, você é diretor do Sindipan Campina Grande, que realizou recentemente a campanha Minha Padaria da Sorte, que sorteou 10 prêmios para clientes que compraram nas panificadoras cadastradas na campanha. Nós vamos acompanhar uma matéria sobre a premiação. Eu convido você, Marcos Rogério, para acompanhar a matéria com a gente e daqui a pouquinho a gente retoma a conversa com o Rogério. Até já. O Sindicato de Panificação e Confeitaria de Campina Grande realizou na FIEP o sorteio de 10 prêmios da campanha Minha Padaria da Sorte. Estiveram presentes panificadores, fornecedores, diretores do Sistema Indústria e um auditor da Lotep. Os primeiros relatos dos nossos sócios que participaram e aderiram à campanha e os números que nós temos já e não fechamos ainda, a campanha foi um pleno sucesso, né? Houve um crescimento de 5 a 15% de vendas, de faturamento nas empresas e ocorreram. Foi de fundamental importância, pois um aporte financeiro dos fornecedores nós conseguimos arrecadar mais e, consequentemente, comprar prêmios mais valiosos para ofertar à nossa clientela. Então é importante demais essa participação dos nossos fornecedores. Esse evento é um evento de suma importância. Nós já somos parceiros já há alguns anos desse evento e nós teremos agora um evento também em julho, no qual a Isis vai estar presente, junto com o Sindipan, certo? E eu acho que aquece bastante o comércio, principalmente o setor de panificação, né? Que é um setor que vem crescendo em Campina Grande, vem se desenvolvendo e empresas de vários segmentos estão hoje participando desse evento, que é de suma importância, como eu disse, né? E a ISE não poderia estar de fora. Para nós é de suma importância a participação da campanha como reconhecimento da categoria que nos fortalece como empresa o ano todo. É muito importante a gente estar participando porque você vai gerar conhecimento, né? O pessoal, tanto da panificadora como do supermercado, ele fica conhecendo nossos produtos e nossa empresa, né? É extremamente importante, até para os donos das padarias, para os moradores, para a indústria em geral. A gente tem tudo para dar um apoio, um suporte, sempre estar atentos, né, e colaborar no que for preciso. Nossa empresa Padeirão Food Service está há mais de 11 anos em Campina Grande e para nós é um privilégio estar nessa parceria com todos os panificadores da cidade e do estado também, né? Isso para nós faz com que a nossa parceria se fortifique cada vez mais, tanto em prol da empresa Padeirão, como também dos clientes, né, os panificadores. Andréia Araújo foi a ganhadora do principal prêmio, um carro 0 km. A emoção é imensa e assim, é uma boa oportunidade assim, para que a gente cresça também um pouco na vida, né? É muito importante para a gente. Ela concorreu através da panificadora Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. É uma emoção muito grande, né? De um freguês conseguir ganhar um prêmio desse nível, né? 69 padaria, minha 70, saí da minha, né? Marcos Rogério, qual a importância desta campanha para o segmento da panificação? E também nos fale um pouco a respeito das parcerias com os fornecedores. Bem, Sueli, nós tivemos uma grata satisfação quando nós
pudemos avaliar o resultado da campanha. A campanha foi um sucesso, foi uma campanha onde nós tivemos a adesão de 67 empresas associadas, ou seja, 67 panificadoras participaram da campanha. Além da participação dos associados, das panificadoras associadas, nós tivemos também, junto dessa participação, a parceria com alguns fornecedores nossos, que foram de fundamental importância para que nós pudéssemos colocar a campanha na rua e lograrmos o êxito que foi a campanha. Como você mesmo disse, foi uma campanha de sorteio de vários prêmios, dentre eles um carro 0 km. Ficamos muito satisfeitos com o resultado da campanha e é algo que nos deu embasamento para que nos próximos anos, a ideia é que a cada ano nós possamos fazer uma campanha como essa, sempre trazendo novos prêmios melhores e utilizando essa campanha para um número maior de participantes. Essa participação dos fornecedores, a adesão das panificadores, já era algo que vocês esperavam ou surpreendeu o resultado da campanha? Não, na verdade estava dentro do número esperado. Nós tivemos a adesão aí de aproximadamente 70% do número de associados, é um número bastante significativo, mas nós esperamos nas próximas versões estarmos atingindo um número maior, não só de panificadores, mas também de fornecedores, porque é algo que foi muito interessante para as empresas que participaram e também para aqueles fornecedores dessas empresas, certo? Então, com toda certeza, aquele consumidor que tinha a opção em comprar o seu pãozinho em uma padaria que participava da campanha e o que não, de uma padaria que não participava, com toda certeza ele fazia a opção por essa que estava participando e que daria para ele o direito de concorrer e ser agraciado com esses prêmios, que foram prêmios bastante interessantes. Marcos Rogério, nós já vamos chegando, caminhando para o final do programa Paraíba Tem de hoje, mas antes de encerrar eu vou fazer para você uma pergunta que a gente costuma fazer para todos os entrevistados que passam por aqui, que é a respeito, por que você acha importante acreditar e investir em Campina Grande e, lógico, consequentemente, no estado da Paraíba? Bem, para mim fica fácil falar sobre isso, até mesmo porque, como foi dito, há 22 anos atrás eu fui recebido aqui pelo estado e pela cidade e fui muito bem recebido, não só pelos meus parentes, mas por toda a comunidade. Foi uma cidade que me recebeu muito bem, que me acolheu muito bem. Eu tenho 3 filhos, todos 3 paraibanos, minha esposa paraibana, então hoje eu me sinto muito mais paraibano do que goiano. Então, assim, com toda essa receptividade, eu me sinto totalmente à vontade em dizer que aqui é o meu lugar, certo? É uma cidade bastante prazerosa, é uma cidade bastante acolhedora, onde toda a comunidade sabe muito bem o sentido de o que é receber bem um visitante, né? Então, por isso, eu me sinto totalmente à vontade em dizer que aqui é o meu lugar. Ok, Marcos Rogério, muito obrigada, pela sua participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao programa Paraíba Tem. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade, desejando aí força para nós podermos superar esses desafios que nós temos à frente. Bem, a você que esteve conosco, muito obrigada pela companhia. Lembrando que sugestões, opiniões, é só você entrar em contato com a nossa produção no e-mail programa.pbtem@gmail.com. E para rever o conteúdo deste e de outros programas Paraíba Tem, você já sabe, é só acessar o nosso canal no YouTube, o endereço você anota, está aí na tela. A gente volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!